Boa noite, dando continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar hoje o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Vamos aguardar apenas alguns minutinhos para que os amigos possam se conectar aqui para acompanhar conosco. A Neuza Beleza, já chegando aqui com a gente. Boa noite, Neuza, bem-vinda. Alguns amigos que já chegaram também, já dá para perceber. Sejam todos muito bem-vindos. A Zaide Calil, que bom, Zaide, bem-vinda. A Fernanda Fernandes, boa noite, Fernanda. A Lourdes Bonafim Mendes, olá Lourdes, boa noite, bem-vinda. Patrícia Sá, que bom Patrícia, muito bem-vinda. Boa noite. O Paulo Maleba, nosso amigo também aqui conosco. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Uma alegria estarmos aqui juntos novamente para mais uma noite de estudos. Como dizemos sempre, é um estudo muito simples, né? Um estudo básico do Livro dos Espíritos, um estudo sem aprofundamentos, apenas destacando aí os pontos principais da doutrina de uma forma bem simples, né? Mas com muita alegria que nós realizamos essa atividade. O Antônio Sérgio Beleza aqui também, Maria Antônia Casadei, muito boa noite. A Fernanda Fernandes também está destacando aí o link da Casa Espírita que nós temos no YouTube, porque esses vídeos estão disponibilizados também no YouTube. A Fernanda realiza esse trabalho aí importante de disponibilizar os vídeos. Se alguém depois quiser acompanhar algum estudo passado, né? A Zuleide Carvalho também, boa noite Zuleide. Rubimara, muito bem-vinda. A Vera Lopes, Cláudia Laforga, Saulo Pita, de Pitangueiras, que bom. Pessoal, então vamos, como fazemos sempre, rogar a Jesus, o nosso Mestre, as suas bênçãos, a luz divina que nos envolva, a cada um de nós, para que nós consigamos assimilar bastante aquilo que estudaremos hoje, mesmo que não é um livro evangélico, né, um estudo sobre a doutrina, mas contribui bastante para que a gente conheça um pouco mais sobre a lei divina, sobre a criação, que é muito importante para a nossa vida. Então, hoje, nós vamos estudar o capítulo 2, né, Elementos Gerais do Universo, Espírito e Matéria. Lembrando sempre, se alguém tiver alguma dúvida, a gente abre aqui a possibilidade de se colocar alguma pergunta referente ao assunto que está sendo comentado, tá bom? Se tiverem dúvidas, comentários, se alguém quiser reforçar alguma fala minha que está às vezes incompleta, pode ser completada, aí pode ser acrescentado algo. De repente alguém também discorda daquilo que está sendo colocado, muito válido, a gente está fazendo um estudo, estamos aí trocando ideias, então serão bem-vindas essas colocações, essas perguntas, tá bom? Mas antes, pessoal, quero só pedir a vocês um minutinho de paciência, porque nós vamos só concluir um trechinho do capítulo 1, porque na semana passada nós estudamos até a questão número 13, e eu gostaria de ler uma questão mais desse capítulo 1, que eu creio que é importante comentar também,
que é sobre o panteísmo, né? Porque às vezes algumas pessoas até perguntam, têm dúvidas, apesar que é uma doutrina da época de Kardec, né? Mas vamos ver lá o que fala essa questão, então, número 15 primeiro, do capítulo 1, tá bom? Então, na questão 15, Allan Kardec pergunta assim: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? E os espíritos então respondem bem simples: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Então essa doutrina panteísta, que é da época de Kardec, haviam essas pessoas que acreditavam que todos os seres então do universo, todos os astros, tudo que existe na natureza, as pessoas, os planetas, tudo que tem no universo seriam partes de Deus. Então aquela ideia de que Deus seria o conjunto de todas essas coisas. E acreditava-se aquela ideia assim, que quando a pessoa passasse pelo fenômeno da morte, ela voltaria para o grande todo, né? Se juntaria a Deus, aquela parte que era de Deus volta para Deus, mas ela perderia a sua individualidade, uma coisa muito estranha, em desacordo com a doutrina espírita, né? Então, por isso que os espíritos respondem que não faz sentido, né? Eles dizem então que o homem quer ser uma parte de Deus, já que ele não pode ser Deus. É aquela ideia bem assim, que não faz um sentido muito lógico nessa doutrina. Que senão Deus teria algo muito de material nele. Se tudo fosse parte de Deus, ele teria então muito de matéria nele, e ele estaria sujeito às transformações, o que seria muito improvável, absurdo de se pensar. Então, apenas para a gente comentar sobre isso, né, porque às vezes tem pessoas que falam sobre essa doutrina, sobre essa crença aí do panteísmo, tá bom? Nós vamos então agora entrar direto já no capítulo número 2, que é dos elementos gerais do universo, trata sobre espírito e matéria. É da primeira parte, né, do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Sobre essa primeira parte, né, a gente ouve pessoas às vezes comentando que tem dificuldade para estudar essa primeira parte. Alguns dizem que acham um pouco difícil, outros acabam até desinteressando. Mas eu creio que é importante a gente dedicar uma atenção para conhecer um pouquinho de cada aspecto da doutrina, porque essa primeira parte trata mais do aspecto científico da doutrina espírita, né? Então é importante a gente conhecer também. Eu vou selecionar poucas questões aqui desse capítulo 2, né? Até para não ficar cansativo, mas para dar uma ideia aí dessa questão de espírito e matéria, sobre a criação divina. Então, nós vamos primeiro analisar a questão número 17. Então, na questão 17, Allan Kardec pergunta assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Vejam bem que ele faz uma pergunta bem profunda, porque o que seria o princípio das coisas? Seria lá o início da criação. Como e quando Deus teria começado a criar, né? Os seres, o espírito, a matéria, quando teria começado, de que forma teria começado. Então ele pergunta se o homem tem capacidade de conhecer esse princípio das coisas, né? E os espíritos então respondem: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então essa é a resposta dos espíritos. Então veja bem, não temos condições de conhecer ainda, né? Um dia conheceremos, entenderemos isso, mas não temos condições ainda de conhecer o princípio, como tudo iniciou. E essa questão não é porque Deus não quer que a gente conheça, né? Precisamos entender isso. É a questão que estamos ainda numa fase evolutiva que não nos permite conhecer. Nós não temos ainda faculdades, capacidade de entendimento para essas questões. E eles respondem até com referência ao mundo, né? Neste mundo. Porque nós sabemos, num mundo que é ainda de provas e expiações.
é um mundo ainda atrasado. Para quem não está muito acostumado ainda com os princípios da doutrina espírita, né? A doutrina coloca que existem mundos em condições muito melhores que a Terra. Mundos felizes, onde reina a fraternidade, onde os espíritos têm grande sabedoria, desenvolveram-se bastante em amor e em sabedoria. Então, nesses mundos, né, muito mais avançados, aí são espíritos mais em condições de compreender melhor as coisas. Essa é uma das questões que nós ainda não temos condições de conhecer, né? Mas conforme então vamos avançando, nos depurando, né, nós vamos adquirindo faculdades, percepções maiores, um progresso maior espiritual. E Allan Kardec comenta também sobre essa questão de conhecer, né, aprender novas condições da criação. Ele coloca então que quando Deus julga conveniente, ele permite que revelações cheguem à humanidade. Porque se nós pararmos para analisar, a doutrina espírita surgiu de grandes revelações espirituais. Mas os espíritos não vão nos dar tudo pronto, né? Nós sabemos que como que aconteceu o processo da doutrina espírita? Allan Kardec encarnou-se na Terra com uma missão importantíssima, né, para ser o codificador da doutrina. E ele, com base em suas perguntas, os espíritos não foram ditando o que ele teria que escrever. Os espíritos estavam ali para responder às dúvidas dele. Então Allan Kardec precisou formular perguntas, ele que foi dando a sequência, encadeando os assuntos, os espíritos respondendo. Então, para a gente ver que os espíritos respeitam a nossa capacidade de entendimento, de percepção, para irem revelando aos poucos aquilo que nós já podemos compreender então. Tudo bem sobre essa questão do princípio das coisas? Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma questão que a gente vai lendo, pode colocar então, mesmo que eu avance para a próxima pergunta, a gente no próximo intervalo entre uma e outra, a gente retorna e podemos comentar sobre essa questão, sobre essa dúvida aí então. Agora nós vamos então ver a questão número 21. Se alguém está acompanhando aí com o livro, né, vai perceber que estamos pulando algumas questões, não estamos lendo todas, como comentei. Porque a ideia é que nós vamos pegar algumas questões de cada capítulo, né, para dar a ideia, mesmo porque Allan Kardec às vezes faz várias questões reforçando o mesmo assunto, e como a gente já está comentando, né? Bom, na questão 21, então, ele pergunta assim: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus? Ou foi criada por ele em dado momento? Olha que pergunta interessante, né? Porque vamos pensar que Deus é eterno, Deus sempre existiu. E isso é algo que dá um nó na nossa cabeça, né? Para a gente imaginar como é essa questão da eternidade, né? Desde tempo, não dá para imaginar. Então, lá no princípio, vamos imaginar que se houvesse um princípio, né? Deus já teria criado a matéria, ele quer saber quando começou a criar. Quando a gente para pensar, por exemplo, no universo, o universo é a questão da matéria também, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Mas, e como Deus teria começado, então, a criação, né? Ela existe de toda a eternidade? E os Espíritos, então, respondem, só Deus o sabe. Olha só que interessante. Os próprios espíritos superiores dizendo aqui que só Deus sabe sobre quando começou, quando surgiu a matéria. Nós vamos falar um pouquinho como é essa matéria. Aí eles continuam na resposta. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Olha que resposta inteligente, né? Que os Espíritos nos oferecem. Porque se nós imaginarmos que Deus teria criado a matéria muito tempo depois, né, de quando também Deus sempre existiu, é complexo demais isso. Mas vamos supor que ele teria demorado para criar a matéria. Então ele teria feito o quê?
Ele teria ficado ocioso? É isso que eles respondem, né? Então, essa questão de quando Deus criou a matéria, por isso que eles respondem que só Deus sabe. Dá aquela ideia de que a matéria é da eternidade como Deus, né? Mas é algo muito complexo para a gente imaginar. E aí, vamos primeiro, então, os Espíritos dão algumas dicas sobre a questão da palavra matéria. Quando eles se referem à matéria, o que eles querem dizer com isso? Porque quando se fala em matéria, nós já pensamos na nossa matéria, né? A matéria que nós consideramos compacta, uma casa, um objeto, né? Algo que a gente toca, que a gente percebe o peso, a densidade. Isso para nós é matéria. Mas os Espíritos vêm nos falar uma outra forma de definir matéria. Então vamos lembrar que eles estão respondendo de acordo com a ciência do século XIX, né? Estamos aqui falando de uma época de 1800, esse livro foi então lançado em 1857, então são palavras lá da época, né? Então os Espíritos vêm nos dizer que a matéria existe em estados que nós ignoramos, isso eles diziam lá atrás, porque a ciência avançou bastante, né? Então eles colocavam o nome para essa matéria de fluidos. Fluidos porque era algo que designava aquilo que não se conhecia perfeitamente. Então atribuía-se o nome de fluidos, né? Então eles colocaram que essa matéria, Allan Kardec vai falar muito, vocês que conhecem, né, a doutrina espírita e quem vem a conhecer vai uma hora se deparar com essa expressão, que Allan Kardec fala sempre em fluido cósmico universal. O que seria o fluido cósmico universal? Eles dizem que seria a matéria original, aquela matéria primeira, a primeira forma de apresentação dessa matéria que vai dar origem a todas as outras. Então eles dizem que a matéria que nós conhecemos hoje, ela não é mais do que uma transformação desse fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, como o nome diz, seria fluido. Vamos imaginar uma energia, algo que não seria palpável, não teria uma densidade, né? Algo difícil para a gente imaginar, mas é a matéria primeira. Então, naquela pergunta, né, quando eles perguntam se a matéria foi criada ou existe de toda a eternidade, eles estão se referindo a essa matéria, fluido cósmico universal, porque o universo surgiu bem depois, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas essa matéria primeira que dá origem a todas as outras, essa então eles respondem que só Deus sabe quando ele criou. Que ele criou, porque a matéria, né, foi criada por Deus. Bom, e essa matéria então dá origem a todas as coisas. Eu sei que esse assunto é um pouco às vezes complicado, complexo, mas vamos tentar, né, assimilar aquilo que está de acordo com a nossa capacidade. Então, como eles dizem, né, seria muito difícil nós imaginarmos Deus sem o universo. Para pensar um minuto, se não houvesse o universo, seria só Deus. Nossa cabeça não consegue, nossa mente não consegue imaginar isso sem o universo, né? Então é algo complicado. E reforçando essa ideia, né, de que Deus não permanece ocioso, nós lembramos de uma frase de Jesus que ele coloca: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então Deus sempre esteve ativo, sempre criou, né? Então fica essa ideia aí de que essa matéria existe de toda, praticamente, né? Vamos imaginar que como se ela existisse de toda a eternidade, porque não sabemos como e quando ela foi criada. Tudo bem nessa questão aí, pessoal? Sei que é um pouco travada, né? Mas se der para a gente esclarecer mais algum ponto, se alguém quiser perguntar, ficou confusa alguma colocação minha, pode ficar à vontade aí para perguntar, tá bom? Enquanto isso, então, nós vamos para mais uma questão, que seria a questão, então, número 23. Na questão 23, veja bem, Allan Kardec, então, já tratou da matéria. Agora ele vai querer saber sobre o espírito, porque o capítulo é matéria e espírito. Então, na questão 23, ele pergunta: que é o espírito? E os espíritos superiores respondem: o princípio inteligente do universo. Só isso.
Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. Mas, gente, nessa questão nós precisamos ter uma atenção especial. Quando a gente estuda o livro dos Espíritos, quem já estudou e já deve se lembrar disso, numa questão mais à frente, lá na questão número 76, se alguém quiser ir lá consultar, na questão 76, Allan Kardec coloca uma nota de observação sobre a pergunta que é feita, dizendo que a partir da questão 76, a palavra espírito seria escrita com E maiúsculo. E até então era com E minúsculo, porque ele faz uma diferença entre espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Vamos explicar isso. Então, nessa questão número 23, quando ele pergunta que é o espírito, observem que é com E minúsculo, a não ser que alguma tradução esteja com falha e mostre tudo com E maiúsculo, porque o correto é E minúsculo. Então, a hora que ele fala com E minúsculo, veja que eles respondem princípio inteligente. Olha só a palavra princípio. É o começo da inteligência, né? O princípio inteligente, que habita, esse princípio, então, ele está presente em todos os seres vivos, animados, né? No caso aí, vamos dizer os animais, para ficar bem claro para a gente compreender. O nosso cãozinho, por exemplo, né? Um cachorro, quando ele passa pela morte, ele não é só matéria física, ele tem nele um princípio inteligente. Então, a hora que o cãozinho morre, esse princípio inteligente ou princípio espiritual se liberta como um espírito humano. Da mesma forma, ele vai reencarnar. Então, pode parecer absurdo para algumas pessoas que não estejam acostumadas, mas a ideia é de que os seres, né, os animais e os seres humanos têm esse princípio inteligente e ele continua a sua trajetória evolutiva. Mas vejam que esse princípio dos animais não é ainda o espírito humano que, como nós, que somos seres imortais. Os animais não têm pensamento contínuo, não têm livre-arbítrio, não têm a capacidade do discernimento, da razão, da lógica. Então, o animal tem o princípio espiritual. E na questão, então, 76, quando ele fala que vai, a partir dali, o espírito é colocado com E maiúsculo, a resposta é que os espíritos são as individualidades, são seres inteligentes da criação. Veja bem, seres inteligentes da criação, não mais princípio. Os espíritos com E maiúsculo, que já são então o espírito humano, né? O espírito imortal. Isso nós ainda vamos falar mais à frente. Mas só para dar essa ideia aí, né? De espírito como princípio inteligente e espírito já como individualidades que nós somos. Quando nós desencarnamos, nós nos encontramos no mundo espiritual, reconhecendo que somos um espírito, sabendo da nossa trajetória evolutiva, entendendo que vamos reencarnar. Agora os animais não. Eles desencarnam, eles não têm consciência de que são um ser espiritual em processo de reencarnação. Eles apenas são reencarnados imediatamente. E eles vão dando sequência mais a nível de instinto e uma inteligência rudimentar. Sei que é meio complicado o assunto, mas espero ter sido, dentro do possível, claro aí com essa colocação, tá? Se ficou de novo alguma questão, alguma dúvida aí, falando sobre o espírito, mas nós vamos abordar mais sobre isso mais à frente. É uma questão que, na parte 2, né, do Livro dos Espíritos, que é bem interessante, que a gente começa logo, porque essa primeira parte é curtinha, termina logo. São 4 capítulos só. Então, na segunda parte, vai tratar tudo do mundo espiritual, sobre os espíritos, sobre reencarnação, sobre desencarnação. Então, nós teremos ainda a oportunidade de conversar bastante ainda sobre isso. Tudo bem? Nós vamos avançar mais um pouquinho então, gente. Se vocês quiserem aí colocar algum comentário, pergunta, fique à vontade.
Na questão, então, agora, número 23, não, desculpa, na questão número 27, né? Acabamos de ver a 23. Na questão 27, então, Allan Kardec pergunta: há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a resposta deles, sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então aqui eles estão dizendo, né, que se a gente parar para analisar, a gente acha que nunca pensou isso, mas em todo o universo só existem três coisas, tudo, né? Deus, que é o criador de tudo, o espírito, que é o elemento espiritual, e a matéria, só. Aí a hora que eles dizem aqui, né, que é preciso juntar o fluido universal, que é esse fluido cósmico universal, que é a matéria primeira, a matéria original, essa energia que dá vida, vai surgir outras matérias através dela, essa é também matéria, é que eles colocam porque ela é fluídica, né, um fluido, na linguagem do século XIX, volto a dizer, né, porque hoje a física, né, toda a questão aí das ciências atuais estudam, já tem um grande avanço para identificar a matéria, né? Os campos magnéticos, os campos elétricos. Então, hoje em dia, essa linguagem de Allan Kardec realmente foi atualizada, né? Mas estamos apenas dando uma ideia de que existe uma matéria primeira, então. O nome qualquer que seja, mas Allan Kardec chamou de fluido cósmico universal, que é a matéria original, que dá origem às outras, mas ela é matéria também, tá? O que mais que a gente pode falar? Então eles colocam que esse fluido cósmico universal, ele é um intermediário entre o espírito e a matéria. Porque veja bem, vamos imaginar um espírito quando vem para a reencarnação. Quando a gente reencarna, nós somos seres espirituais. Então nós vamos nos unir a um corpo físico, né? Para a gente atuar diretamente na matéria, o espírito teria um grande problema, porque ele é muito sutil para aquela matéria pesada do corpo. Então existe esse chamado intermediário, que é o fluido cósmico, né, transformado, que nós sabemos que se trata do perispírito, né? O perispírito é então o quê? É uma transformação do fluido cósmico universal. Ele é fluídico, né? Um corpo semimaterial, se a gente pudesse dizer assim. Allan Kardec chamou de semimaterial, porque ele não é matéria totalmente como a nossa, mas não deixa de ser algo material também. Então ele atua como intermediário para que o espírito possa atuar na matéria, possa, né, comandar o seu corpo físico. Então o perispírito está entre o espírito e o corpo, fazendo essa ligação entre os dois aí. Tudo bem, gente? Tá claro até aí? Tá complicado? Esse capítulo é meio travadinho mesmo, né? Deixa eu ver aqui, mas eu creio que não tem nenhuma pergunta ainda não, né? Bom, eu só vou então, pessoal, vamos estudar só mais uma questão para não ficar muito longo, né? Ainda mais nesse capítulo difícil aí. Nós encerramos aqui esse capítulo 2, porque vocês viram que eu selecionei apenas algumas questões para dar ideia aí de espírito e matéria. Mas eu quero entrar no capítulo 3 já, porque nós temos um tempinho ainda, porque a primeira questão do capítulo 3, ela tem muita ligação com isso que nós acabamos de dizer. Porque o capítulo 3, ele trata da criação. Então veja bem, capítulo 2 falamos de espírito e matéria. Capítulo 1 falamos de Deus. Agora o capítulo 3 fala da criação, sobre a formação dos mundos e dos seres vivos. Vai tratar disso nesse terceiro capítulo. Então eu quero só
estudar aqui com vocês hoje essa questão número 37. Porque a questão 37, ela tem total ligação com isso que nós acabamos de falar sobre a matéria. Então vamos lá. Questão 37, Allan Kardec pergunta assim: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Gente, agora vamos relembrar a questão 21 que nós lemos agora há pouco, estudamos agora há pouco. Na questão 21, é a mesma forma da pergunta, só que em vez de universo, Allan Kardec pergunta a matéria. Ele pergunta se a matéria foi criada ou se ela existe de toda a eternidade. Lembra que nós estudamos que respondem que só Deus sabe, não sabe dizer quando essa matéria foi criada. Agora, aqui na questão 37, ele pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Então, é a mesma forma da pergunta, trocando apenas matéria por universo. E a resposta, surpreendentemente, é muito diferente. Eles não vão responder só Deus o sabe. Olha a resposta dos espíritos. É fora de dúvida que ele, o universo, não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então vejam que com essa resposta dos espíritos, eles estão dizendo claramente que Deus criou o universo em determinada época. E nós sabemos isso pela ciência. Hoje a ciência nos fala que o nosso universo tem aproximadamente, pelos cálculos científicos, 13,7 bilhões de anos, certo? Então Deus, há 13,7 bilhões de anos atrás, criou o nosso universo. E por que os espíritos respondem que a matéria, eles não sabem dizer quando ele criou? Olha que colocação interessante para a gente pensar. Qual a diferença, então, entre a matéria, que eles colocam como fluido cósmico universal, e o universo? Por que as respostas são diferentes, né? Então, a gente vai analisando que, se o universo existe há 13,7 bilhões de anos, a pergunta que nós não vamos resistir em fazer é: o que Deus fez antes de criar o universo? O que vocês acham? Se ele criou o universo há 13,7 bilhões de anos, nós poderíamos perguntar o que ele fez antes. Vocês não concordam? Porque se Deus é eterno, e se os espíritos dizem que a matéria não sabem quando ele começou a criar, ou seja, ele criou antes de 13,7 bilhões de anos a matéria. Por que o universo só há 13,7 bilhões de anos? Olha que colocação interessante para a gente refletir. Então a lógica vai nos dizer, a razão, o bom senso, vai nos dizer que antes de criar o nosso universo, há 13,7 bilhões de anos, tudo indica que Deus criou outro universo. Não é? Não faz sentido? Isso não está escrito em lugar nenhum. Estamos deduzindo pelos estudos aí que os estudiosos da doutrina fazem, né? Porque se ele sempre esteve ativo, como disse lá na questão anterior, Deus nunca esteve inativo. Se ele criou o nosso universo há 13,7 bilhões e antes que ele fez, tudo indica que ele criou outro universo. E o que ele fez antes de criar esse outro universo? Criou outro universo. E assim sucessivamente. É algo espantoso, espantoso na nossa mente, né? Mas a lógica, o bom senso nos diz que deve ser por aí. Não estamos afirmando, estamos deduzindo, né? Porque mesmo hoje a física, né, não entendo nada de física, mas me parece que a física hoje fala sobre multiversos, né? Não só o universo, mas multiverso. Então eles estão analisando a possibilidade de universos paralelos. Tudo bem que poderia ser a questão do nosso mundo espiritual, né? Considerado aí um universo paralelo.
mas é uma ideia bem provável da gente imaginar aí que Deus poderia, porque vejam bem, tem uma questão aqui nesse capítulo que eles dizem que os astros criados têm um tempo de vida, né? Porque vejam bem, o nosso Sol, a nossa Terra, um dia, num futuro muito distante, vai deixar de existir, é matéria. Toda matéria um dia ela se extingue, né? Então, esses universos teriam tido seu tempo de fim, teriam terminado a sua vida útil, e aí Deus teria criado então outros, né? É uma ideia assim bem diferente, né? Espantosa até, vamos dizer, porque a gente pode ser que não tenha pensado sobre isso, né? Mas é algo muito provável que possa ter ocorrido. E aí, pessoal, a gente percebe a grandeza de Deus. Quando a gente para pensar que nós imaginávamos Deus apenas como o Deus do céu e da terra, aquele Deus considerado até de certa forma tribal, como diz o Haroldo Dutra, né, o famoso palestrante aí, ele diz que era um Deus assim, né, para cada um achava que era Deus da sua tribo, um Deus da terra e do céu apenas. Hoje, quando nós falamos do Deus cósmico, das galáxias, e a hora que a gente pensa então agora sobre vários universos, é algo assim espantoso, maravilhoso, que a gente vai percebendo cada vez mais a grandiosidade de Deus, que a gente com certeza não tínhamos essa ideia antes da doutrina espírita abrir nossa visão para tudo isso, né? Então era essa questão que eu queria colocar aqui, que é a primeira questão do capítulo 3, né? Nós vamos encerrar com ela. E na semana que vem, então, a gente vai estudar, dar sequência a esse capítulo 3, tá bom? Eu só li essa primeira porque ela faz total sentido com referência à questão 21, que nós estudamos aí sobre a matéria. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos já parando por aqui. Se alguém tiver aí alguma dúvida, algum comentário, queira colocar, senão nós já vamos encerrar. Tem uma colocação aqui da Lana Silva, né? Vamos ver. Então, isso que a Lana coloca, né? Ela coloca aqui, não seria esses outros universos criados as dimensões superiores ou inferiores, né? Após o nosso desencarne? Então, Lana, isso aí nós comentamos um pouquinho, né? Que a física fala dos multiversos, que poderia sim ser referente às esferas espirituais, né? Isso é uma coisa. Esferas espirituais, as dimensões espirituais, né? Que estão entrelaçadas com o mundo físico, porque o mundo espiritual está entrelaçado com o mundo físico, né? Com o mundo material. Mas essa ideia de vários universos não é referente a essa questão das esferas espirituais, não. Nós estamos supondo, né? Vou deixar bem claro, reforçar aqui, isso não está escrito em nenhuma parte da doutrina espírita, isto é uma ideia, uma suposição que estudo bastante, já ouvi outros estudiosos comentarem sobre isso, que eu achei que faz bastante sentido, estou trazendo aqui para a gente pensar a respeito, né? Porque nós sabemos com certeza pela ciência que o universo foi criado, né, em determinada data. Então a grande pergunta é o que Deus fez antes de criar o universo. Então essa colocação fica a dúvida aí na nossa mente, né? Porque se o universo tem uma idade determinada, teríamos que pensar o que ele fez antes. Mas foi interessante a sua pergunta, Lana, para ficar claro que não estamos nos referindo às esferas, né, às dimensões espirituais, não. Que existem sim, né, essas dimensões diferentes, né, várias esferas, várias dimensões, de acordo com a evolução de cada espírito, que ao desencarnar vai seguir para uma determinada esfera, né, de acordo com com o seu merecimento, com a sua afinidade, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Cris Andrade também tem uma colocação.
o Cris, né? Sou novo nos estudos e fiquei com dúvida na intermediação do perispírito e a matéria. Então, Cris, essa questão aí é bem complexa, né? Não sei se vou conseguir te dar uma ideia muitos detalhes a respeito, porque isso é algo que a gente vai estudando, percebendo que não tem tantos detalhes, assim, tantas explicações muito claras a esse respeito. Mas o que eu poderia te adiantar, Cris, pelo pouco que eu sei, né, é que é o seguinte: esse corpo espiritual, Cris, ele é formado, então, por esse fluido cósmico universal. E esse corpo espiritual sempre acompanha o espírito, ele sempre está junto do espírito. Vamos imaginar, nós estamos aqui encarnados, então nós somos corpo físico, perispírito, né, que é o corpo espiritual, e espírito. Nós somos uma tríade, né, aqui encarnados. Quando a gente desencarna, nós deixamos a matéria física e seguimos para o mundo espiritual, espírito e perispírito, quer dizer, está sempre junto. Esse perispírito, né, que é uma forma energética, né, é uma forma fluídica, né, que dá o formato do corpo do espírito, que é a mesma forma do nosso corpo físico, né? Esse perispírito, ele vai acompanhar o espírito na reencarnação, porque na verdade ele passa a ser, no momento da reencarnação, o molde do novo corpo físico que vai se formar. Então ele leva nele as informações necessárias para aquela reencarnação. Então ele carrega nele as deficiências, as imperfeições do espírito, que vão às vezes repercutir no novo corpo físico. Então esse perispírito, ele é esse elo de ligação, mas não vou saber te explicar em detalhes, em minúcias, né? Porque aí é algo muito técnico, né? Que eu nem vi assim também a respeito, não lembro de ter lido nada muito esmiuçado a esse respeito. Mas dá essa ideia, né? Desse corpo que acompanha sempre o espírito, e vai continuar sempre junto dele até quando esse espírito se tornar um espírito puro, que aí eles dizem que esse corpo espiritual vai cada vez mais se sutilizando até o ponto de praticamente deixar de existir, mas é algo que está muito distante de nós, lá na esfera dos espíritos crísticos, espíritos puros, né? Que nós não saberíamos aí nem raciocinar muito a respeito. Mas, Cris, obrigado aí pela tua participação, pela tua colocação interessante, viu? Muito obrigado. Se alguém tiver mais, então, alguma colocação, senão a gente encerra já. Isabel Barcelos também, boa noite. Isabel, Lauri, Moreno Rufo, Márcia Fialho, nossa amiga lá da Casa Espírita, Rafael Latorre, que legal. A Flora Damasceno Branquinho também acompanhando. Tony Sueli Pedrosa, Shirley Santana, a Zene, Cláudio Meda, muito legal, Ana Lúcia Olive, muito bom, pessoal. Então, nós vamos ficando por aqui, convidando vocês para nos reencontrarmos na próxima semana, darmos sequência ao estudo aí do capítulo número 3. Lembrando que esse primeiro capítulo é um pouco travado mesmo, pedindo a vocês que tenham um pouco de paciência aí. No capítulo, na segunda parte, como disse, né, que nós entraremos logo, que só tem 4 capítulos dessa primeira parte, então na segunda parte fica bem mais interessante, que vai tratar sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos, bastante detalhes, é a maior parte do livro aí, tá bom? Então, pessoal, meu muito obrigado a vocês, obrigado pela companhia, pela participação, pela presença de todos, muitos amigos aqui reunidos nesse momento, é uma grande alegria para mim, eu fico muito feliz, muito grato, desejo a cada um de vocês muita paz, que Deus abençoe seus lares, suas famílias, Deus abençoe a todos da sua família, que vocês continuem se dedicando à busca espiritual, que é muito importante, que a gente esteja desperto para a nossa essência espiritual, que a gente continue buscando aquilo que mais nos interessa nessa existência, que é o alimento da alma, o entendimento de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui na Terra,
para que a gente então aproveite bem a nossa encarnação atual. Carlos, Rosane e Lira também, uma boa noite, muito obrigado, amigos, grande abraço. Pessoal, fiquem com Deus, muita paz, Deus abençoe a todos, até a próxima semana, muito obrigado.